Esdras, capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Versículo 1. Decorrido o período em que a obra do templo foi interrompida, Deus interveio enviando seus profetas. Ageu e Zacarias desempenharam um fundamental trabalho entre os judeus que acomodaram-se com a situação e ocuparam-se com a edificação e embelezamento de suas próprias casas, como disse o Senhor, por intermédio do profeta Ageu. Cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ageu capítulo 1, versículo 9. Em reconhecimento à palavra profética, os líderes do povo, juntamente com Ageu e Zacarias, lideraram o retorno à construção interrompida. Novamente, eles foram questionados a respeito, desta vez, porém, de uma forma mais justa. Em época do rei Dario, este recebeu uma carta avisando sobre o projeto do Templo de Jerusalém e o pedido para que buscasse nos arquivos reais a existência do decreto de Ciro autorizando aquele feito. O destaque da carta endereçada a Dario está em como os líderes da reforma se identificaram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. O pecado de seus pais os levara a nascer em terra de cativeiro, mas a promessa do Senhor em reavê-los e devolver-lhes a sua herança os fez submeter-se ao senhorio divino. De forma poderosa e como um escudo protetor, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. O ministério profético rompe as cortinas do tempo e nos alcança com a força de sua influência. Nenhuma reforma é fácil, pois é sinônimo de bagunça, destruição e sujeira. Requer tempo, planejamento, determinação e vontade. Ninguém reforma sua casa, por exemplo, sem antes planejar o tempo que será gasto, o custo-benefício e as providências necessárias para então dar início à obra. A missão dos profetas era promover no meio do povo de Deus o reavivamento e a reforma essenciais para que a nação fosse quebrada e refeita. Depois que nossos primeiros pais pecaram, todos nós nascemos na terra do cativeiro. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos, não nos largou à nossa própria sorte. Ele colocou seus olhos de amor sobre nós e nos proveu livramento. No tempo determinado, Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para morrer por nossos pecados, e no tempo já indicado por sua onisciência, Jesus voltará para completar a boa obra do Espírito Santo e nos levar do cativeiro para casa. Não fosse o Senhor, e a reconstrução do templo não teria acontecido. A obra de reforma não é genuína e não será completa se não houver submissão a Deus e total confiança em seu poder. Nossos esforços de nada valem se, como criancinhas, não nos voltarmos ao Senhor em busca de auxílio. Ele deseja transformar a nossa bagunça e sujeira em sua santa morada. Portanto, aceitemos hoje o convite da graça de Deus. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, reformados pelo Espírito Santo. Rosana Garcia Barros.